Olá, boa noite. Boa noite a você ligado com a gente aqui na TV Brusque, no canal 21 da NET, 34 da NeoRede, 36 da Mix Connect, também nas nossas redes sociais, nossos canais digitais. Nesse feriado, hoje 2 de novembro, dia de finados, estamos ao vivo, né? Aqui no nosso estúdio com mais uma entrevista da série TV Brusque Eleições 2020. A gente, até sexta-feira, a gente já ouviu 3 candidatos na semana passada e vamos ouvir os últimos 3 nesta semana. Um bate-papo para a gente discutir, falar sobre soluções, sobre ideias para o futuro da cidade, faltando menos de 2 semanas para a eleição que acontece no dia da proclamação da República, dia 15 de novembro. Continuando a nossa série de entrevistas, hoje estou recebendo aqui no estúdio, com muito prazer, o professor Guilherme Marchevski, do Patriota, ele que é candidato a prefeito, que tem como vice o Chico Vinagre, né, número 51, e que vem com a gente aqui para a gente continuar conversando, para falar ainda mais sobre o futuro da nossa cidade, ao vivo. Obrigado a você que está acompanhando a gente na televisão, em toda a região e também através das redes sociais. Professor Guilherme, falo professor porque foi meu professor de português e professor de muita gente também na escola. Muito prazer tê-lo com a gente aqui no estúdio. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Rodrigo. Um prazer, né, estar aqui falando um pouquinho das nossas propostas de governo, do nosso trabalho. E como você disse, né, professor, a cada porta que se entra tem um aluno, um ex-aluno. Inclusive agora eu estava olhando a nossa cidade, pensando na nossa cidade, no centro da cidade, encontrei 2, 3 alunos ali novamente, né? Então é um prazer estar aqui, né, agora com os telespectadores da TV Brusque, né, falando um pouquinho dessas eleições de 2020, desse 2021 a 2024, assumir o governo, assumir a Prefeitura de Brusque, a responsabilidade é grande, nesse momento que nós temos aí a questão da pandemia, muita preocupação com o estudo, né, me consternar aí com as famílias que perderam seus entes queridos, e relembrar também dos nossos antepassados, né, relembrar principalmente da minha família, do meu pai, que sempre era um visionário e ele sempre queria ver um filho dele na vida pública. E eu tive o prazer de ser o vereador mais votado em 2012, né, uma alegria enorme, disputei a eleição em 2018 e agora estou aqui, né, disputando a eleição de 2020 para dar um norte para essa cidade e dar uma oportunidade para o nosso cidadão brusquense que quer algo novo, algo diferente para a cidade. Eu penso que a nossa composição, eu e o Chico Vinagre, o professor Guilherme Chico Vinagre, né, são 2 pessoas que têm realmente propostas para a cidade, uma proposta diferenciada. Tanto é que, Rodrigo, você vê que na minha caminhada, como eu estou pedindo meus votos, é eu e a minha esposa. Agora ele está aqui do meu lado, é a minha assessora, minha esposa é a minha assessora. Porque nós fazemos esse trabalho não só na vida, no momento da política. Nós estamos o ano inteiro trabalhando como voluntários em várias instituições, em várias entidades, dando o nosso melhor, né, pela cidade de Brusque. É isso que nós queremos dar continuidade. Antes da gente começar a falar sobre vários temas, como é que você está sentindo a campanha? Como é que está sendo a correria da campanha? Como é que está sendo as andanças aí pela cidade? Nós nos propomos a fazer uma campanha tranquila. Nós iniciamos a nossa campanha pensada, preparada, 1 ano e meio, mais ou menos, planejando o nosso plano de governo, as nossas propostas, analisando aquilo que as pessoas trouxeram para nós, chamamos pessoas em cada área para chegar nessa proposta que nós apresentamos para o nosso eleitor. Então é nesse sentido que eu vejo assim, a nossa campanha está tranquila, no sentido de não quero que o eleitor se sinta pressionado e que a nossa proposta venha de cima, eu digo assim, a nossa proposta ela não vem de cima para baixo, o eleitor não conseguir pensar. E sim eu quis fazer uma campanha do chão, fazendo toda uma estrutura, juntamente com o Chico, juntamente com a minha equipe, com o presidente do nosso partido, nós estruturamos dessa forma. Nós estruturamos até os nossos vereadores, nós não chamamos pessoas simplesmente despreparadas. Eles foram preparados também para chegar nesse momento da eleição, preparados para pedir o seu voto como vereador. Então, por isso que eu estou aqui dizendo que eu quero pedir o voto para o vereador do 51, escolha bem o seu candidato, são pessoas de extrema preocupação também com a cidade,
Eles também trazem muito para nós essa preocupação deles, esses problemas que eles encontram, porque eles estão no bairro, o vereador está no bairro, e eu quero parabenizar todos os candidatos a vereadores, Rodrigo, que colocaram o seu nome à disposição. Nós temos 242 candidatos hoje a vereador. Então eu quero parabenizar todos que colocaram o seu nome à disposição para fazer a democracia acontecer. Então eu não estou aqui, né, dizendo que os outros não mereçam também, mas claro, como eu candidato a prefeito pelo 51, pelo Patriota, eu estou pedindo para os nossos vereadores do Patriota. Mas parabenizar todos, porque eu sei que nós vamos ter um trabalho muito árduo pela cidade de Brusque. Guilherme, analisando o teu plano de governo, tem alguns pontos interessantes que eu gostaria de trabalhar aí durante esse programa, mas eu quero começar até ouvindo o teu programa eleitoral. Você tem batido bastante firme na questão do enxugamento da máquina da prefeitura. Você fala na questão dos comissionados, da redução, até falou em redução de salário, né? Eu queria que a gente pudesse discutir sobre isso. Como é que você enxerga a administração pública? Hoje a prefeitura tem em torno de 260 cargos comissionados. Como é que você enxerga um número de comissionados, digamos assim, ideal para conseguir esse enxugamento de máquina que você está planejando para a administração? Primeiramente tem que começar pelo prefeito. Né? Eu vi agora recente na pandemia muitos prefeitos colocando já, reduzindo o seu salário. Eu proponho nesse momento aí, assumindo a prefeitura em 2021, reduzir 20% do meu salário, reduzir 20% dos salários dos secretários e toda a questão de diretores e assim por diante. Todas as questões que são diretamente ligadas ao prefeito, né, eu vou reduzir para quê? Para poder investir esses valores. Nós falamos de uma ideia de reforma administrativa, fazer com que passe-se de comissionado para gratificação. O governo do estado tem um modelo semelhante. Então, o que é a gratificação? Você vai ser um diretor de escola ou um diretor de uma unidade básica de saúde, você passa a ter uma gratificação pela função. Não é o comissionado. Por quê? Porque você pode, então, ali trabalhar com o efetivo, e é isso que eu quero trabalhar, porque muitas pessoas reclamam, tem muito efetivo na prefeitura. O efetivo não trabalha, né, tem que levar comissionado lá para dentro. Não, nós temos condições, sim, de reduzir esse montante aí de 262 cargos comissionados, fazendo a reforma administrativa, dando uma gratificação para o efetivo, para que ele desempenhe a sua função e com técnica, né? Porque esse efetivo ele passou por um concurso e agora ele está lá para servir a sociedade, para servir o nosso cidadão brusquense. E é dessa forma que eu penso que eu consigo administrar e reduzir maciçamente os nossos gastos públicos. É uma questão muito forte e as pessoas têm batido em cima disso. Então, por isso que eu tenho essa proposta de redução dos custos fixos da nossa administração e também, depois nas outras propostas, a gente pode observar também que é possível fazer uma redução de outros custos, como eu fiz na Câmara de Vereadores, eu cortei assessores, depois cortei xerox, cortei várias questões, cortei, nós tínhamos lá, você ia fazer uma audiência pública, mandava 200 cartas para todas as entidades, eu falei com o diretor, vamos mandar por e-mail, não tem mais necessidade de mandar cartas, vai o papel, vai o correio, e hoje nós temos a tecnologia, nós temos que aproveitar isso, e eu tenho batido muito nessa tecla que a nossa cidade ela já devia estar no século XXI e eu sinto que ela ainda está no século XX. A tecnologia tem que ser usada para isso. Eu fiz isso na Câmara de Vereadores e vou fazer sim na Prefeitura de Brusque. Até eu vou devolver uma questão. Você fala em enxugamento, cargos comissionados, a gratificação, mas também tem a tal da governabilidade, né? Que é a questão, enfim, de você ter uma boa situação na Câmara de Vereadores. Você foi vereador, você foi presidente da Câmara e sabe a importância da tal da governabilidade. Como é que você enxerga uma solução possível também para conseguir ter essa governabilidade? A governabilidade se dá exatamente quando você valoriza o vereador. Ele não precisa ter cargos dentro da prefeitura, ele não pode trocar um projeto de lei por um cargo na prefeitura. O que o vereador sente necessidade? De ser atendido pelo prefeito. Eu, quando fui vereador, eu levei várias propostas para... Eu tive 3 prefeitos, né? Eu passei por 3 prefeitos. A gente levava as propostas para os prefeitos e eles não davam continuidade. E depois o que acontecia? Na comunidade onde eu apresentava
esse pedido, aí a comunidade me questionava, mas o vereador não trabalha. Não, eu apresentei o pedido, o vereador não é executivo, não adianta o vereador prometer que vai fazer uma ponte, ou passar uma patrola, ou limpar uma boca de lobo. Quem faz isso é o executivo. O vereador faz a indicação, faz o projeto de lei e assim por diante. Então, o vereador, quando ele se sente recebido pelo prefeito, quando ele sente que ele lá na comunidade, ele planejou, como falei há pouco, nós temos 242 vereadores, todos eles têm uma proposta para a comunidade, todos eles têm uma proposta para a rua, para o posto de saúde, para a escola, para tudo. Eles estão falando de propostas de vereador, mas eles sabem que é necessário que o prefeito tome para si essa proposta e execute. Então é isso que eu vou fazer. Eu tenho certeza que eu vou governar com tranquilidade a Câmara de Vereadores. Eu conheço a Câmara de Vereadores. Eu fui presidente da Câmara. Eu fui vereador por 2 anos. E nos 4 anos que eu estive lá, eu me senti muito podado pelos prefeitos. Por quê? Porque eles achavam que o meu nome ia crescer. O nome da gente cresce facilmente quando você mostra que tem proposta, mostra que tem vontade de governar e de fazer as coisas certas. Candidato, vamos então falar de alguns outros temas. Quero começar fazendo você jogar em casa, que é o campo da educação. A gente recebeu aqui na TV vários assuntos para serem discutidos que foram enviados pela comunidade. E o que diz respeito à educação, diante da situação da pandemia que a gente teve, né, já está vivendo, inclusive, hoje com uma notícia aí que o número de casos ativos passou de 100 mais uma vez, o que seja uma preocupação, muitos pais de alunos retiraram os seus alunos por causa da sanção econômica da rede particular e está engrossando a fila, principalmente da educação infantil, a fila do ensino aqui do município. Some-se a isso também o crescimento da cidade, né? Com mais gente está vindo aqui e buscando essas filas. Você imagina uma solução, principalmente para essa fila de creches aqui da cidade, uma solução a curto prazo para atender o máximo de pessoas possível? A solução é fazer projetos, a redução dos custos da máquina pública e fazer projetos e ir buscar as verbas que nós temos hoje no Ministério da Educação. Inclusive a Carol Detone foi uma das pessoas que eu conversei como deputada federal e ela disse: as portas de Brasília estão abertas para você, Guilherme. As portas do Congresso, as portas do Ministério da Educação estão abertas para você solucionar principalmente as questões de creche. E por exemplo, se você procurar, nós não tivemos, nesses 4 anos do governo anterior aí, nós não tivemos uma creche. Nós não tivemos um projeto de creche, nós não solucionamos nenhuma creche. Nós temos a creche do Rio Branco, que está lá fechada. Está parada. Há 8 anos eu já debati na Câmara de Vereadores, eu já visitei, já bati foto, já questionei, e ainda está lá. Então, assim, nós temos que buscar essa solução. E a solução está onde? Está no Ministério da Educação. Se você apresenta um projeto de fazer uma creche, de atender as mães que necessitam, e você vai a Brasília buscar, com certeza o dinheiro está lá. Mas é necessário sair da prefeitura e ir buscar esse dinheiro onde ele está, apresentar um projeto, e eu penso que é possível sim. E eu sei que a prefeitura também vai ter a sua contrapartida, né, nessa parte aí, mas, como eu disse, enxugando a máquina pública, cuidando bem do dinheiro público, nós vamos conseguir sim fazer e solucionar de imediato e o mais breve possível essa demanda que nós temos hoje de filas. Como você disse agora, com a situação da pandemia, ela está mais extensa, mas com certeza a nossa preocupação é exatamente essa, é solucionar essa questão das creches, das filas, e fazer com que as mães tenham condições de ter a sua situação financeira, porque eu sei o quanto é necessário uma mãe ajudar financeiramente dentro dos custos fixos da família. Então é por isso que nós temos sim essa preocupação e com certeza nós vamos dar algumas soluções para você. Guilherme, voltando a falar, até vou pegar o caso filas, até falando em outro assunto, e que está sendo muito discutido em toda a campanha. Eu gostaria de ouvir tua opinião sobre isso, sobre a questão de saúde, né? O atendimento, casos de Covid e tudo mais, mas a prefeitura tem já há mais de 5 anos, tem lá aquele prédio da UPA, seria UPA, né? Construído para isso,
no bairro de Santa Terezinha, na frente da Unifeb. Aquele prédio, passaram 3 prefeitos depois da saída do Paulo Êncio que disseram que é inviável a montagem de uma UPA lá, não tem como montar lá, porque seria um custo inviável que a prefeitura não teria condições de bancar. Minha pergunta, o que você enxerga que seria possível fazer naquela construção que está lá, e inclusive, se alguém for usar, vai ter que fazer uma reforma porque já foi vandalizada, inclusive. Qual é a solução que você vê lá para aquela construção, que é pública, está lá construída, e se tem alguma situação também que você enxerga para melhoria do atendimento de saúde aqui da cidade? Rodrigo, quando nós fomos trabalhar essa questão da saúde, nós chamamos algumas pessoas, inclusive pessoas que estiveram dentro do hospital e que estiveram dentro de vários setores da saúde pública e saúde privada, e mostraram que é possível algumas soluções. Entre elas, a questão da redução do gargalo do nosso Hospital de Azambuja. O Hospital de Azambuja não é culpado por essa situação que está acontecendo. O Hospital de Azambuja, ele quer solucionar, só que ele primeiro, o grande problema dele é a vida. Então, ele sempre trabalha com a vida, a preocupação chega um acidentado, ele vai primeiro observar essa pessoa, como é que ela está. Depois, as pessoas que correm o risco de vida, né, como um cardíaco, e no final fica lá e as pessoas vêm reclamar até para nós, eu fiquei 3 horas lá esperando, fiquei quase 5 horas lá esperando com dor, uma dor no rim, com um problema no joelho, são várias situações. Só que ali não é risco de vida. E isso que não é risco de vida, ele tem que ser tratado pela Secretaria de Saúde. Então a Secretaria de Saúde tem que dar solução. Qual seria a solução? A solução é nós pensarmos naquela UPA lá, que não é UPA, né? Naquela situação que está lá, naquele prédio, um pronto atendimento lá na Santa Terezinha, um pronto atendimento na Policlínica, um pronto atendimento em Dom Joaquim e outro na Águas Claras, que pudesse solucionar aquelas situações. Entre um período que vai das 8 da manhã até 10 da noite. Nós temos que solucionar isso. Porque assim, ontem eu conversei com uma pessoa, ele disse assim, na minha cidade tinha 10 hospitais e nós tínhamos 130 mil habitantes. Na nossa cidade, 6 atendiam pelo SUS. Na nossa cidade, hoje nós temos 3 hospitais, um atende pelo SUS, o outro é particular, e o Hospital Dom Joaquim, ele só tem o ambulatório ali e essas questões. Então, assim, nós temos que dar conta disso. Então, eu tenho que assumir, como prefeito, uma forma de fazer com que o Ministério da Saúde entenda que as minhas policlínicas que nós vamos criar, elas tenham que ter recursos do Ministério da Saúde para viabilizar essa situação. Então é possível sim, você vai no Ministério da Saúde, você entrega projeto, você mostra os projetos, e aí sim você consegue solucionar essa questão. Porque se você for no Hospital de Azambuja, você vai ver que das 4 da tarde até as 10 da noite é o gargalo. Né? Por quê? Porque no fim... E nas segundas-feiras também? Nas segundas-feiras. Então tudo isso nós temos que estudar. E tudo isso nós temos planejado. Tudo isso nós já discutimos com pessoas, e com médicos, com quem conhece a saúde dentro de Brusque, conhece saúde particular e assim por diante. Então é possível fazer quando você, com carinho, com preocupação, você consegue solucionar isso. Então, se você tem essa visão de saúde, você procura fazer dessa forma. E eu vejo assim, as filas de cirurgias eletivas, elas são muito, muito longas, já tem anos, pessoas esperando. E a pandemia só aumentou. Clínica, e a pandemia só aumentou, claro. Que represou. Represou e assim por diante. Então eu sei que vai ser, eu tenho até uma frase, e as pessoas têm dito, como é que você pensa dessa forma, né? É difícil, é impossível não. Quando você tem vontade de fazer, você chega e você consegue fazer. Por quê? Porque você tem a preocupação de primeiro o cidadão. Então a minha preocupação é essa, é primeiro o cidadão. Eu vou pensar no cidadão com todo carinho, com todo o respeito que ele merece, porque é ele que paga os nossos impostos, é ele que vai pagar o meu salário como prefeito, é ele que paga os salários dos nossos servidores. Então, com certeza, eu vou montar uma equipe, eu já consegui fazer isso em várias passagens que eu tive como gestor, e eu sei fazer equipes, eu sei fazer liderança, eu sei
conciliar tudo isso, e eu tenho certeza que eu vou solucionar muitas coisas que hoje nós temos no gargalo aí em Brusque. Ô, Guilherme, um candidato a prefeito gasta muita sola de sapato e não tem os 4 cantos da cidade, né? Para, enfim, falar com o eleitor, para conhecer os problemas. O que você elencaria dessa tua caminhada, você com o Chico na campanha? Qual é a principal reclamação que você ouve do eleitor que você trata como uma prioridade para ser resolvida lá, nos primeiros dias de mandato? A saúde. Saúde mesmo. Saúde. Assim, as pessoas... Porque infraestrutura, você consegue, uma fila, como a gente tem visto, né, as pessoas, eu vou esperar 1 hora aqui na fila porque hoje tem um gargalo, e a gente sabe que são pontuais, né? De manhã, quando se sai, das 7h30, 7 horas até as 8h30, que as pessoas então estão se dirigindo ao trabalho, assim por diante, e depois à noite no retorno, né, das 17h30 até 19 horas. Você pode ver, depois das 19 horas você sai com o seu carro tranquilamente. Então são esses gargalos que isso dói também, chateia, irrita, tudo mais, mas você sabe que você vai chegar em casa. Agora, com saúde, não se brinca. Com saúde você tem que ter a preocupação. É a questão, hoje, por exemplo, das filas do câncer, né, que você recebe um diagnóstico do câncer, você tem que ter urgente, porque se você demorar 1 mês, 2, a sua doença ela cresce e depois pode ficar irreversível. Pode ficar irreversível, exatamente. Então essa preocupação é a maior que eu tenho hoje. Então eu vejo assim, que é a forma que eu posso contribuir com o cidadão, é colocar todas as minhas forças nessa área da saúde para solucionar de imediato aquilo que está acontecendo, e é o que a gente mais encontra hoje, principalmente as pessoas que se dirigem aos postos de saúde, elas querem um atendimento um pouco melhor. Então, preparar essas nossas equipes, eu acho que preparar melhor nossos postos de saúde. Alguns postos de saúde hoje estão obsoletos, não tem material, não tem ferramentas de trabalho, e a equipe precisa também dar uma despertada. Eu penso que eu posso ir lá, conversar com cada um deles, e como eu disse, eu não sou prefeito de sentar em gabinete, eu sou prefeito de andar na rua. Eu gosto de andar na rua, a minha campanha também está sendo na rua, eu, o Chico, a minha esposa, as pessoas podem ver que nós estamos na rua pedindo voto, nós estamos conversando e nós estamos recebendo isso. E o que eu recebo, Rodrigo, é exatamente essa situação. É na área da saúde que nós temos que ter muito cuidado e trabalhar com muito carinho. Esse carinho que eu digo assim, essa preocupação. Se eu precisar passar a noite na prefeitura para achar uma solução, eu vou fazer isso e eu vou estudar, assim como eu sempre tive vontade de ajudar as pessoas, e hoje eu tenho certeza, prefeito de Brusque em 2021, eu vou ajudar sim muitas pessoas a sair desse momento triste, esse momento difícil. Né? Por quê? Porque você não pode, como na questão anterior, você não pode deixar um gargalo de 1 ano. Você tem que ter no mínimo 1 mês, 2 meses, no máximo 90 dias, você tem que solucionar. Guilherme, você falou sobre gargalos, então vamos falar sobre mobilidade urbana. Enfim, prefeito que assumiu o governo em janeiro vai pegar aí a continuação da obra da Beira Rio, né? A obra da Beira Rio está sendo feita, aí a margem esquerda e também a continuação da direita, até praticamente a divisa com Itajaí, né? Muito se fala sobre a continuidade aqui para o lado de Dom Joaquim, uma outra ligação com Guabiruba. Qual é a sua visão sobre mobilidade? Ou se você elencaria alguma prioridade que você, enfim, nesse teu estudo do futuro da cidade, que pode ser privilegiado, podemos dizer assim, no que diz respeito à mobilidade, o transporte coletivo, ou alguma situação que você acha que pode ser importante ser tratada para resolver uma situação de uma das cidades que tem o maior número de veículos por habitante, que é Brusque? Eu vejo a Beira Rio, ela é uma obra necessária, importante, e nós vamos dar continuidade. Ela vai nesse projeto que ela está hoje ali, ela vai ser concluída no próximo governo. Né? Então, com certeza, até hoje falei com o engenheiro da Paco Pedra, que é um amigo meu. Né? Então, eu sempre conversei muitas situações com ele, e hoje ele me esclareceu algumas questões ali, né? Porque eu estou preocupado em olhar essa Beira Rio com todo carinho,
para que ela possa ser e servir realmente para facilitar mais ainda o deslocamento do nosso cidadão. Mas eu vejo, por exemplo, a Limeira, né, que é um dos bairros que eu tenho olhado muito, né, e como eu falei para você, no horário de pico aí, a Limeira também tem um gargalo enorme, e além disso, a Limeira, por exemplo, ela não tem uma estrutura de mobilidade de ciclovia, né, de pedestre. Você indo pela Limeira, você vai beirando o rio da Limeira, e os terrenos que hoje não tem construção, eles estão praticamente sendo tomados pelo mato, pelo capim, né? Então isso ali já era para ter tido um projeto para Limeira. E eu vejo o projeto para Limeira fazer uma ciclovia da rótula da Aradef até o final da Limeira Alta, né, 2 metros para que as pessoas possam caminhar. Vai ter que largar a pista, porque a pista está estreita lá. Não, não, mas você entra para o terreno. Ali nós temos terrenos, nós temos alguns pontos de infraestrutura. É possível fazer isso, tá? Você olhar com carinho essa situação, você consegue fazer. Por quê? Porque daí você não precisa desapropriar, principalmente agora que não tem construção, e depois lá na frente você consegue fazer, então, em determinados lugares ali, tranquilamente, 2 metros de pista para o pedestre e para o ciclista, né, que se você vai, por exemplo, às 7 da manhã, 8 horas da manhã, você vê muito ciclista, muitas pessoas caminhando e disputando a pista de rolamento com o carro. E acidentes vários já aconteceram nos últimos tempos. Exatamente. Então, eu olho com carinho isso aí, eu olho com carinho, por exemplo, o bairro Dom Joaquim, onde nós temos uma via de escape, que o pessoal não quer pegar 1º de maio, então eles vão aqui pela Avenida Dom Joaquim, para sair na rótula da Lagoa Dourada, e quem mora mais para o lado de cá das Águas Claras, então ele consegue passar ali pela Rosambuja, ou até se desviar pela Rua Valentim Locke, que liga o Cedrinho ao bairro Zantão. Então ali nós podemos fazer 2 pistas, nós podemos fazer o acostamento, puxar o acostamento, nós temos que nos reportar, claro, ao governo do estado, né, que eu sei que é uma rodovia estadual, mas melhorar a entrada para o Rio Branco, e daí também Varginha, Guabiruba, né, todo o pessoal que pode passar por ali, alargar a pista para pelo menos fazer fila, quando chegar na ponte do Rio Branco, entrar 10 carros, e lá em cima, depois da ponte, ali que nós temos aí a marmoraria, para frente, nós podemos também colocar os carros, fazer a pista da direita, para que o cidadão que se dirige a Dom Joaquim, ele consiga sair e não ficar na fila esperando para fazer a rótula da Lagoa Dourada. Então é possível de imediato fazer isso, e as beiras-rios nós temos que, além dessa que já está sendo concluída, nós temos que agora apresentar projetos para ir buscar as verbas necessárias, assim como eu disse, né, a Carolina Detoni é uma das deputadas que nos ofereceu ajuda, e a gente sabe que nós temos outros deputados também que vêm aqui buscar o seu voto, e nós vamos cobrar dele. Nós vamos cobrar desses deputados que vieram aqui fazer votos, e agora eles têm que nos dar um apoio lá em Brasília, para que a gente possa trazer todos esses recursos necessários para a nossa cidade. Antes do intervalo, não só cobrar isso, mas também tem que cobrar do governador a obra completa aqui de Antônio Raio também, né? Que o governador inaugurou uma obra incompleta, tá dizendo, né? Mas, enfim, é questão da nossa mobilidade, né? E não sei nem por que inaugurar uma obra incompleta se ele nem é candidato, né? Não sei qual é que foi a história ali, foi meio... Mal contado. Não convidou ninguém, foi lá, inaugurou e pronto, e aquele trevo tá lá, aquele problema ainda. A gente vai ao intervalo comercial, na volta a gente volta aí com o segundo tempo da conversa com o candidato Guilherme Marchevski do Patriota, aqui no nosso TV Brusque Eleições 2020. O intervalo é rapidão, nós já voltamos. Upside down. So move with the time that you have. The world will keep spinning round. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play.
comunicação não tem hora nem lugar. Está por toda parte, em todas as etapas da vida. Está nos detalhes, nas notícias que nos informam e nos colocam no mundo, naquele comercial que emociona, na conexão com quem está longe ou bem pertinho. Agora, a comunicação nunca esteve tão presente. E nesse mundo novo, a comunicação inova também. Busca formas diferentes, outros paradigmas, mais aproximação, porque é isso que a comunicação também faz. Nos coloca mais perto do que é importante. Nós estamos prontos para esse novo tempo. Prepare-se também. Somos profissionais, somos comunicadores, empreendedores como você. Nesse novo mundo, você, sua empresa e seu público precisam estar cada vez mais perto. Aproxime-se. É hora de comunicar. Contrate profissionais de comunicação. Supermercado Delagnolo, o campeão dos preços baixos. O lugar certo para você economizar é aqui, com variedade e muita qualidade para o seu dia a dia. Venha conhecer nosso açougue, com cortes diferenciados para o seu churrasco. Só aqui você tem ofertas imperdíveis todos os dias. Confira! Ofertas válidas até domingo. Cerveja Heineken Long Neck 4,79. Cerveja Original Garrafa 600 ml 6,29. Cerveja Brahma Duplo Malte Lata 350 ml 2,79. Cerveja Budweiser Lata 350 ml apenas 2,99. Aqui é barato de verdade. Supermercado Delagnolo, Rua João Peters, 280, bairro Dom Joaquim, em Brusque. Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar: Átila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso eu resolvi preparar uma espécie de tutorial do que você pode fazer. Primeiro passo: desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente das mais impactantes, procure saber de onde veio. É de algum site conhecido ou um órgão oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo: confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar caminho. Terceiro passo: é fato ou é opinião? Não tem nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. Quarto passo: se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo. O que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras. Combinado? Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. É o segundo bloco do nosso TV Brusque Eleições 2020, hoje recebendo aqui nessa segunda-feira à noite, neste feriado nacional, o feriado está acabando, recebendo o candidato Guilherme Marchevski do Patriota, ele que tem como vice o Chico Vinagre, faltando aí menos de 2 semanas para as eleições. Uma das reclamações também que a gente tem recebido, e até eu já vou passar a pergunta aqui para ti, Guilherme, muita gente também elencou a necessidade da prefeitura abrir o dia todo, que vê uma dificuldade no atendimento. Na sua opinião, a prefeitura vai ter que abrir o dia inteiro? Com certeza, Rodrigo. Nosso dia 1º não abre porque é o dia da posse, né? Dia 2 de janeiro, então nós já estaremos às 8 horas da manhã, né, abrindo a prefeitura, para o nosso cidadão, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30, que é o horário, né, que a prefeitura tem que atender. E o nosso projeto é exatamente esse, a prefeitura ela tem que atender mais tempo. E nós temos um projeto, então, chamado Prefeito dos Bairros, onde a Força Tarefa, juntamente com o prefeito, toda semana
nós vamos estar num bairro para que as pessoas saibam quem é o prefeito, saibam que o prefeito está lá, porque eu tenho ido nos bairros pedir os votos e agora eu quero retornar com o prefeito para solucionar os problemas que eles estão nos apresentando. Como eu já coloquei para algumas pessoas, né, os problemas estão sendo elencados, estão sendo anotados, estão sendo analisados por nós, né, principalmente por mim, como prefeito, e pela minha esposa, que eu tenho que dizer isso, porque é nós que estamos fazendo a nossa campanha, juntamente com meus voluntários, que têm levado a nossa mensagem, com meus vereadores, e dessa forma, então, você pode ter certeza que você vai ter atendimento na prefeitura das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30, e também o prefeito nos bairros, uma vez por semana. Eu tenho até definido, né, talvez pode ser que não seja o dia exato, assim, mas, por exemplo, na quarta-feira, das 16 horas, eu saio da prefeitura, até as 20 horas eu vou estar num bairro, ou numa unidade básica de saúde, ou numa escola, ou numa igreja, onde tiver um espaço para nós montarmos uma força-tarefa ali, e ali buscar a solução dos problemas, analisar cada problema que a cidade tem, juntamente, principalmente com a Associação de Moradores. Eu quero revitalizar a Associação de Moradores. Os nossos presidentes da Associação de Moradores, muitas associações de moradores estão assim, desolados, estão chateados, não querem mais participar, mas eu pediria que os nossos presidentes retornassem, né, e pensassem com carinho. Podem procurar, a partir do dia 2, o professor Guilherme, que nós vamos encontrar soluções para aquelas demandas que vocês apresentaram nos governos anteriores, porque eu acompanhei enquanto vereador e depois acompanhei também enquanto candidato a deputado as demandas de muitas associações de moradores e que hoje ainda não foram solucionadas. E para mim, Rodrigo, eu não tenho problema nenhum de que o presidente da Associação de Moradores depois eleva o nome dele lá dentro do bairro e depois venha disputar uma eleição de prefeito, de vice-prefeito, de vereador. Eu tenho que dar realmente essa oportunidade para nós criarmos lideranças. Eu gosto muito de criar liderança. Tanto é que quando eu fui o diretor da escola do Gregório Locks, eu disse para os meus alunos assim, eu vou entregar escolas para você, porque eu criei o Grêmio Estudantil e nós fizemos um trabalho muito bacana. E durante o final de semana eu entregava a chave para o presidente do Grêmio Estudantil, eles iam lá, abriam um ginásio, faziam a sua atividade, brincavam lá, os jovens, e no final, chegava segunda-feira lá, estava tudo ok, tinha alguma coisa quebrada, a gente consertava, eles faziam cantina, eles faziam um trabalho excelente. Mas eu preciso criar liderança, porque eu estou aqui de passagem, essa minha eleição hoje é a minha eleição de prefeito, e depois eu quero descansar também. Então eu quero criar uma liderança dentro dessa associação de moradores para que eles aprendam e venham conosco fazer política pública, venham conosco disputar uma eleição. Não precisa ser política partidária, aquela política rachada, mas sim uma política pública, onde você possa se apresentar como um líder para a comunidade, como um líder para a cidade. Eu me criei dessa forma, eu aprendi a fazer isso e hoje estou aqui disputando a eleição de prefeito. Não tenho ninguém atrás de mim, não tenho a minha liderança, ela surgiu da minha leitura, do meu trabalho, e com todo esse trabalho que eu fiz juntamente com a minha esposa, nós criamos uma liderança dentro de Brusque e por isso que nós nos colocamos à disposição da sociedade, juntamente com o Chico também, que foi um líder que ele não queria disputar a eleição, ele queria ser apenas um ativista ali na época em que surgiu o movimento Vem Pra Rua, né, e as manifestações, juntamente depois com a eleição do Bolsonaro, e ele se tornou um ativista político, e eu disse hoje para o Chico dessa forma: hoje você é um homem público, então você tem que vir sim disputar a eleição, porque eu sempre digo assim, essa cadeira aqui, Rodrigo, ela nunca vai ficar vazia. A cadeira do prefeito, do vice-prefeito e do vereador não vai ficar vazia, mas nós temos que colocar gente honesta, e por isso que a nossa chapa é chapa pura e ficha limpa. Então é por isso que eu tenho certeza que dia 1º de janeiro nós vamos ser diplomados, prefeito e vice-prefeito, e nós vamos ter vereadores também diplomados como vereadores que têm uma proposta para a cidade de Brusque. Então eu me sinto muito preparado e me sinto muito desafiado também ao mesmo tempo. E eu sei da responsabilidade que eu vou assumir, mas eu vou assumir com muita garra e com muita honra,
e o seu voto vai ser valorizado sim. Por isso que eu quero que cada cidadão não deixe de votar, porque você sabe que se você não for votar, alguém vai estar lá e daquela pessoa que você não queria. E eu fiquei muito feliz agora com os noticiários da eleição dos Estados Unidos, é a eleição que mais pessoas foram votar nos últimos tempos. Então, olha só. E lá o voto não é obrigatório. O voto não é obrigatório e os cidadãos estão preocupados com isso, estão preocupados em assim, ó, não, eu quero eleger o presidente que eu penso que é a pessoa que está preparada para votar. Guilherme, não quero falar sobre o assunto de saúde, né? A gente está falando sobre Covid, né? E ainda vai ser uma situação que eu acredito que o próximo prefeito vai ter que continuar lidando com a situação da Covid. Mas a minha pergunta é o pós-Covid. A pandemia vai embora, uma hora vai embora. E a gente sabe que tem muitas empresas aqui da cidade, da nossa região, todo o Brasil, que estão sentindo os impactos da pandemia. Até eu falei sobre isso, que muitas pessoas perderam o emprego, até pagavam escola particular para os filhos e estão engrossando a fila da rede municipal. Mas minha pergunta é, o que você acredita que pode ser feito pela prefeitura para ajudar economicamente, para incentivar essas empresas, esses empregos, enfim, que foram perdidos, as empresas em dificuldades, para que a economia de Brusque possa, de novo, engatar o crescimento pós-pandemia? Eu já tenho no meu plano de governo, eu digo meu assim, mas na ideia, né, de prefeito da cidade, que eu tenho 4 anos para administrar toda essa questão da pandemia. Então, a primeira coisa que eu penso é assim, ó, é orientar as pessoas, os empreendedores. Eu vou falar aqui de uma situação que aconteceu agora no futebol amador esse fim de semana, onde nós tínhamos um campeonato de futebol amador, onde a pessoa fez um empreendimento e queria que fosse um trabalho bacana, um trabalho bonito, e simplesmente a vigilância sanitária, a polícia militar foi lá e encerrou, e a pessoa ficou com prejuízo de R$6.000. Então, assim, ó, não é possível isso, nós temos que ir lá orientar, ó, está havendo uma aglomeração exagerada, então vamos abrir um pouco, vamos sair algumas pessoas, vamos usar máscara, vamos usar o álcool gel, vamos lavar as mãos, vamos ter papel toalha para que as pessoas possam, né, fazer a higiene. Então eu preciso orientar essas pessoas, e eu não posso perder um empreendimento desse, entre outros, para a Covid. Eu não posso deixar que amanhã eu tenha mais um desempregado. Não, eu tenho que fazer e lutar para que amanhã eu tenha mais um empreendimento desse, as pessoas venham fazer a sua atividade esportiva, que já está comprovado cientificamente que gera imunidade, né? Nós temos que oferecer isso para várias pessoas, porque nós sabemos hoje que cada vez mais nós vamos ter empreendedores dentro da cidade de Brusque, buscando o seu espaço. Por quê? Porque a empresa ela demitiu pela falta de estar no mercado de trabalho, pela redução da sua área industrial e assim por diante. Então ele vai procurar alguma forma, ou fazer um cachorrão, ou uma lanchonete, uma barbearia, um salão de beleza, alguma coisa ele vai precisar fazer. Por quê? Porque ele precisa o seu sustento. O nosso auxílio emergencial vai acabar daqui a pouco. Né? O nosso presidente Bolsonaro, ele fez uma coisa inédita na vida dele, porque ele recebeu 48 milhões de votos e passou de 60 milhões de auxílio emergencial. Então a preocupação dele foi exatamente essa. Por isso que eu digo, da onde veio esse dinheiro? É só você administrar corretamente o dinheiro público que você economiza. Até então parecia que não tinha dinheiro nesse país. E de repente, em menos de um ano, ele praticamente colocou os cofres públicos de forma adequada, onde ele pôde economizar, onde ele pôde fazer o caixa e agora pôde atender essas pessoas todas que ficaram sem emprego, estiveram na informalidade. Então é nessa forma que eu quero ajudar o nosso cidadão a fazer o seu empreendimento, a empreender, a achar uma forma de ele poder dar o sustento à sua família com dignidade, Rodrigo. Eu fico muito preocupado, assim, ó, a pessoa, ela não pode mendigar, ela tem que ter dignidade. Uma Bolsa Família, por exemplo, ela ajuda, mas é um tempo.
Eu preciso deixar essa pessoa empreender, ela ter uma solução para o seu trabalho. Eu até falo no meu plano de governo, por exemplo, o Bom Trabalho, onde eu possa, juntamente com algumas instituições, as universidades, a Senai, Senac, a gente possa buscar alguns cursos para esses nossos, essas pessoas que estão chegando à nossa cidade e que às vezes não têm ainda uma formação, né, e fazer uma formação adequada, técnica, para que ela possa realmente entrar no mercado de trabalho com segurança, ela possa produzir para que nossa cidade possa prosperar cada vez mais. Guilherme, eu queria falar agora sobre o assunto meio ambiente. Inclusive, nesta semana, a gente recebeu mais uma reclamação sobre a questão de poluição no rio Itajaí-Mirim. Você deve saber, né, conhecer que são frequentes as reclamações de questão de poluição do rio Itajaí-Mirim, né? Enfim, descarte de efluentes aí, que de vez em quando aparece algum descarte colorido. O que você enxerga como solução para essa situação? Para que, aliás, o Patriota, que é o antigo PEN, né? Partido Ecológico Nacional. Mas como é que você enxerga a solução para que o nosso rio Itajaí-Mirim, enfim, seja um rio mais limpo, enfim, para evitar esses descartes regulares que o pessoal que está caminhando na beira-rio, de vez em quando vai lá, fotografa, filma e coloca em rede social? Eu vou perguntar exatamente para o nosso cidadão que tem uma indústria, se ele pensa que a vida termina com ele. Então, a vida não termina com ele. Nós temos eu tenho nossos netos, você tem os seus filhos. Esse planeta nós temos que deixar para essas pessoas e para os futuros. Então, que planeta nós queremos deixar? Por que nós vamos fazer isso? Então, nós temos hoje uma instituição, uma fundação chamada a Fundema, né? Que é a Fundação do Meio Ambiente. Então, com certeza, ela vai ser uma das instituições que eu vou olhar com preocupação, e essa preocupação é exatamente orientar essas pessoas. Nós temos fiscais preparados, eu conheço toda essa estrutura da Fundema, eu conheço como é que ela funciona, e nós vamos orientar essas pessoas que têm essas empresas, que elas façam com que a água que ela polui, ela seja tratada até que lá na frente nós tenhamos, por exemplo, um tanque. Nós estávamos falando ainda há pouco antes do programa sobre questões de peixes, né? Ela tem um tanque onde a vida funcione lá. Então eu já visitei outras empresas e a gente sabe que é possível fazer isso. Então eu vou pedir encarecidamente para esses nossos empreendedores, que eu acho que é importantíssimo essa empresa dele aqui. Mas se nós precisarmos encontrar alguma solução enquanto governo, nós vamos também encontrar uma solução, encontrando alguns impostos que ele possa ser também orientado à isenção, né? É possível fazer isso, mas não vamos deixar o nosso rio poluído. Eu não quero isso. Eu quero cuidar da nossa água. A nossa água ela é vida. Então eu estou muito preocupado com essa questão da nossa água. Por quê? Porque eu só tenho recebido uma das reclamações, além da saúde, é a questão da água, Rodrigo. Então, assim, além de ela, penso eu que praticamente ninguém tem coragem de pegar um copo na torneira e tomar água do Samai, ela tem vindo cada dia mais com problemas. As pessoas dizem, não consigo lavar roupa, não consigo cozinhar com essa água mais. Então, assim, a preocupação é muito grande. Fora, né, que eu até vou discutir agora na quarta-feira, numa live com um convidado meu, sobre a questão da poluição dos metais pesados na nossa água. A nossa água hoje ela é super poluída. Então, nós temos uma preocupação muito grande com a questão da água, com a questão da Fundema, e nós vamos, sim, colocar ordem na casa. Tá? Eu sou uma pessoa de conversar, de orientar, né? Agora, se não tiver uma responsabilidade de quem está deixando essa poluição chegar aos nossos rios, nós vamos sim tomar atitudes mais drásticas. Aí então você pode saber disso. Tá? Eu espero que nós possamos realmente fazer um trabalho legal para que todos saiam ganhando. Né? O nosso empreendedor, que eu considero
imensamente, mas que o nosso cidadão possa tomar a sua água e que o nosso futuro, o futuro do nosso planeta, ele seja preservado. Se eu buscar e começar aqui, eu vou levar essa ideia adiante e o mundo todo vai poder analisar nesse sentido. E nós já sabemos que, por exemplo, os rios da Europa, eles criaram isso. Por quê? Porque teve governos que tiveram que tomar atitude drástica, né? Então, hoje são, inclusive, navegáveis os rios da Europa, enquanto teve um período aí que eram simplesmente intransitável, poluídos de todas as formas. E nós podemos sim seguir esses modelos e nós vamos ficar dessa forma e vamos olhar com certeza com muita preocupação e com muita rigidez tudo isso aí. Aproveitando então, já estamos nesse assunto, eu acho um outro ponto importante. O município de Brusque hoje não tem 1 metro de esgoto sanitário, de coleta de esgoto sanitário. Existe o marco do saneamento, ou seja, os governos municipais estão sendo obrigados a fazer a implantação do esgoto sanitário. Repito, Brusque hoje, de esgoto residencial, não tem 1 metro colocado. O que você imagina isso? E principalmente, qual é o modelo que você imagina para isso? É a prefeitura fazer com recursos próprios, via SAMAI, ou, de repente, terceirizando para a iniciativa privada fazer a implantação do esgoto aqui na cidade? Você sabe que nós temos um problema e quando a gente fala em recursos, né, e quando a gente fala em economia, quando a gente fala em preocupação com tudo isso aí, você sabe que nós já temos, em Brasília, nós já temos 25% de esgoto tratado. Porque nós já tivemos um prefeito que recebeu verba, colocou manilha pela cidade toda e hoje, onde é que está? Então eu já tenho esse problema para resolver. Em 2021, você sabe que é o marco federativo aí do esgoto sanitário, ele vai vir, ele vai ser cobrado, nós vamos ser cobrados com certeza, e nós vamos sim analisar de que forma é a mais adequada. Primeiramente, eu tenho que chegar dentro do SAMAI e ver a estrutura do SAMAI, como é que é possível fazer. Mas eu penso que nós vamos ter que fazer a concessão desse esgoto sanitário. Por quê? Porque também vai ser assim, vai ser um período, pode ser 4 anos, 6 anos, mas depois nós não vamos manter, né, uma série de situações que vão ficar custeando a prefeitura. Então, claro que o cidadão, a minha preocupação é não onerar o cidadão, porque o cidadão já paga muitos impostos, já paga muitas taxas, taxa de lixo, é água, é energia, e mais esgoto, e mais isso. Então, daqui a pouco não sobra nem para o seu sustento. Então, a minha preocupação é muito grande a respeito disso. Como fazer? Nós temos certeza que nós vamos fazer. Agora, estudar isso e encontrar soluções. Eu falei da Europa, nós podemos, inclusive, até buscar situações da Europa que lá existe a possibilidade de, inclusive, nós convidarmos engenheiros da Alemanha, que nós temos essa possibilidade junto com as nossas co-irmãs, né? Eles oferecem, porque o engenheiro na Alemanha, aos 65 anos de idade, ele não pode mais estar na ativa, mas ele continua com o seu salário e a gente pode convidá-los, inclusive na minha visita. Eu não sei por que nossos prefeitos e vereadores e demais pessoas vão à Alemanha nessas visitas e nunca trouxeram nada de ideias, nada de projetos para a cidade de Brusque. A Guabiruba já tem feito isso. Sim. E nós temos essa preocupação, sim, com certeza, né, de buscar essas pessoas e essas pessoas darem também o norte para nós. Por quê? Porque lá eles já estão avançados. Você sabe disso. Lá a Alemanha já está muito, muito avançada em relação a isso. E eu pretendo, então, juntamente com uma série de pessoas voluntárias, já me ofereceram, professor Guilherme, se você for o prefeito, pode contar comigo, eu levo você, eu tenho conhecimento nessa área e levo você para buscar as parcerias que você precisa para fazer a cidade de Brusque desenvolver. Então, com certeza, eu estou preparado. Essa resposta não é uma resposta da minha cabeça, Rodrigo. É uma resposta que a gente tem já estudado e pensado com carinho e com preocupação nessa situação do nosso esgoto sanitário. Então, tudo isso é planejamento, é proposta de governo, é viável fazer sim.
Guilherme, sobre segurança, a gente sabe que o assunto de segurança ele é um pouco vasto porque existe aquela máxima, segurança é dever do Estado. Mas existem algumas situações, a Brusque já tem há alguns anos a guarda de trânsito, muito se debate sobre a transformação da guarda de trânsito para uma guarda municipal, até se fala sobre guarda armada, né? Enfim, são todas as situações que envolvem segurança. O que você enxerga que a prefeitura pode colaborar, pode ajudar para tornar a Brusque mais segura? A minha proposta sempre foi essa, juntamente com os comandantes da nossa Polícia Militar, é fazer com que a nossa Polícia Militar ela seja mais equipada, nós tenhamos um efetivo maior, porque nós temos hoje já 140 mil habitantes e nós temos o efetivo defasado. Então, a minha luta, juntamente com as entidades, é fazer com que o nosso efetivo cresça. E se você tiver a preocupação e a vontade de fazer isso, e você cobrar do governo do Estado, ele tem que dar, sim, como você disse, a responsabilidade da segurança é do Estado. Então, o Estado tem que dar conta disso. A nossa guarda municipal, o nosso guarda de trânsito, é exatamente para quê? Para tirar a polícia militar do trânsito e colocar a polícia militar na questão da segurança. Então, eu vejo assim, que nós podemos fazer essa parceria, com certeza, nós podemos ter a nossa guarda municipal de trânsito e envolvida com essa questão de solucionar os problemas do nosso trânsito, e a nossa polícia militar, que ela já é eficaz, né, ela já tem trabalhado muito em cima disso, ela pode ainda ser mais produtiva na segurança. Então eu vejo que é possível nós fazermos uma segurança do nosso cidadão brusquense, fazendo essa parceria com a Polícia Militar e a Prefeitura com a Guarda de Trânsito. E o trânsito, esses acidentes corriqueiros, né, bateu atrás, caiu do lado, teve um problema, isso a Guarda Municipal pode estar fazendo isso. Né? Mas a segurança, então, é armada e eu fico meio preocupado com isso. Por quê? Porque eu tenho que preparar muito bem esse cidadão que eu vou colocar uma arma na mão dele. Então eu tenho muita preocupação com isso. Então eu vejo que a questão da Guarda Municipal armada, ela é um pouco preocupante. Eu vejo que não é uma solução para nós. Nós já temos a Polícia Militar. Então nós temos que lutar por um efetivo maior e com mais produção para a nossa segurança de Brusque. Guilherme, então aproveitar sobre essa questão de segurança também, tudo que diz respeito ao crescimento da cidade, que está aí crescendo com números, né? A gente vê as estimativas, nós estamos quase nos 140 já estamos na cidade, cresce num ritmo avassalador, crescimento desordenado, migração, porque o assunto é assistência social. As entidades aqui da cidade, por seguidas vezes, fizeram reclamações à prefeitura, assistência, sobre a situação de moradores de rua. E também sobre a questão de crescimento desordenado, ocupação de morros, famílias que chegam, enfim, sem estrutura, que caem no acolhimento para a prefeitura. Acredito até que as entidades já devam ter te perguntado sobre isso, porque é um assunto que é recorrente já há alguns anos, principalmente no que diz respeito a Cindy Lojas, CDL, a CIB e outras situações. Como é que você enxerga essa solução para cobrir todo mundo na assistência e também a situação dos moradores de rua, onde a atual administração diz que nada pode fazer, ou muito pouco pode fazer? Eu, enquanto vereador, eu tive vários questionamentos sobre isso, e nós estudamos, analisamos, tínhamos uma preocupação em relação à questão do custo disso. A casa de passagem, por exemplo, foi uma questão que a gente debateu muito na Câmara de Vereadores. Por quê? Porque você tem um cidadão, se ele necessita da assistência social, eu tenho que saber para onde ele quer ir. Eu não posso simplesmente dar assistência social para ele e ele ficar exatamente onde ele está. Então, a casa de passagem, para mim, foi um questionamento que eu fiz, que eu entendo que ela não serve da forma como ela estava. Ela não retorna. Ela não retorna, exatamente. Então nós propomos, por exemplo, ao executivo, na época, enquanto vereador, que nós criássemos uma casa de passagem onde esse cidadão seria acolhido e depois ele seria enviado, juntamente com o convênio, para as instituições que hoje acolhem, né? Tem várias instituições aí, nós visitamos 3 na época de instituições, falando sobre essa questão
do acolhimento, e teve um cidadão que disse assim, ó, quando você cria uma casa de passagem na cidade, as pessoas começam, eles se comunicam, Rodrigo, esses andarilhos, eles se comunicam, e eles dizem assim, lá na cidade de Brusque tem uma casa de passagem, você chega lá, você toma um banho, você almoça, mas depois ninguém te cobra, depois durante o dia tu pode ficar na rua, aí, né, bota um litro de cachaça debaixo do braço e vai para a praça. Aí, cabo de 2 dias, tu está chateado disso, tu vai lá, toma mais um banho, come mais um pouco. Então, isso não pode. Isso não vou permitir. Eu vou permitir, sim, que o cidadão que chegar aqui, eu vou acolhê-lo. Eu vejo, assim, ó, alguns cidadãos fazendo o seu trabalho, recolhendo o lixo reciclado. A gente pode, sim, fazer um galpão para esse cidadão, que ele recolha o lixo reciclado, que ele tenha a continuidade, que ele tenha a condição de fazer isso, tá? Mas assim, ó, com ordem, tá? E com segurança. Eu, inclusive, desses questionamentos, o supermercado, ali próximo da rodoviária, eles me questionaram, o que o vereador pode fazer, não sei o quê. O vereador pode fazer, ele pode ir atrás, eu fui atrás para saber onde é que estava, o que tinha acontecido, tinha uma casa abandonada, eu fui ver quem eram os proprietários, eu chamei o proprietário e disse, olha, dessa forma você não pode contribuir com a cidade, você está deixando um local, né, inadequado, ou você constrói e fecha, ou você derruba. E aí nós derrubamos. Então, aí, né, nós, no sentido enquanto vereador, né, questionando o proprietário, ele derrubou e ali foi solucionado. Então, é necessário cobrar diariamente desse cidadão. O que você quer na cidade de Brusque? Aqui nós só trabalhamos. Aqui nós só trabalhamos. Nós não temos lugar para pessoas que não têm intenção de trabalhar. Se você quer vir para cá para trabalhar e você precisa de uma recuperação, a assistência social vai dar todas as condições para você ser assistido. Porque é através da assistência social que você faz convênios com essas casas de acolhimento. Então, é dessa forma que eu posso fazer. Então, eu vou sugerir para ele, ou você vai para essa casa de acolhimento, você recupera, a assistência social vai ficar 1 ano, né? Depois, se você quiser retornar, nós podemos fazer o aluguel social, nós podemos continuar dando uma assistência para você, e podemos até, inclusive, fazer um programa de governo que possa acolher e possa levá-lo para uma área em que porque nós sabemos que tem até pessoas técnicas, né, Rodrigo, com conhecimento técnico, né, que às vezes abandonam a vida por uma desilusão, né, a gente sabe de tudo isso que acontece. Ou acolhê-lo, né, nós temos pintores, por exemplo, que estão nessa situação, pessoas que conhecem, né, até mecânicos, e a gente pode sugerir que ele venha e faça parte da nossa Secretaria de Obras, por exemplo, que ele tenha dignidade, que ele receba o seu salário, que ele volte a viver e tenha amor à vida. Isso que eu quero para ele. Eu quero dar dignidade para essas pessoas também. Tá? Mas só que eu repito, a nossa cidade é uma cidade de trabalhador. Então nós vamos sugerir que ele se recomponha ou aqui não é lugar para ele. Guilherme, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Jogo bom, passa rápido. A gente já falou muitos assuntos, mas infelizmente, como diz o velho radialista, o tempo é nosso inimigo. Mas antes de encerrar, eu gostaria de deixar um tempinho aí para o seu recado final, faltando aí menos de 2 semanas para a eleição, chegando a hora da definição da nossa eleição. Obrigado pela sua presença aqui na TV Brusque, nesta noite de segunda-feira, e um recado final para o eleitor. Para o eleitor, eu quero desafiá-lo a procurar uma forma de eleger alguém que tenha realmente condições de administrar a cidade, a chapa pura que nós chamamos ali, quando eu e o Chico, né, professor Guilherme Chico do Vinagre, nos colocamos à disposição do Patriota, do 51, nós tínhamos vontade de dar uma opção para a cidade, nós poderíamos nos misturar, fazer coligação, e nós observamos assim, ó, que a cidade não ia ter opção. Então a opção foi exatamente essa, dar uma opção nova para a cidade, diferente do que se apresentou aí. Então por isso que o professor Guilherme Chico do Vinagre, o 51, o Patriota, é possível nós fazermos uma cidade diferente. Então é nesse sentido que eu desafio o nosso cidadão a olhar os nossos propostas, o nosso plano de governo, e dizer assim, ó, não deixe de votar.
Porque você que não vota, depois você vai ter que aceitar aquele que está lá. É como tem umas brincadeiras aí nos WhatsApp, aí, né? O cara diz, o que você quer? Um pede de tomate, outro pede de cebola, outro, me traz qualquer porcaria. Então você vai ter que ficar com a porcaria, né? E justamente assim, aquela pessoa que não vai votar, né, ela também, você sabia que ela também patrocina os partidos, Rodrigo? Porque quem não vota paga R$ 3,50 de multa. Mas esse dinheiro, depois, o montante todo vai para o fundo partidário. O famoso fundo partidário. O fundo partidário. Então, o fundo partidário, se você não vota, você está patrocinando o fundo partidário. A nossa chapa, ela não usa fundo partidário, não usa fundo especial de campanha. A nossa eleição, a nossa campanha está patrocinada, ou seja, mantida por mim, pelo Chico, pelos nossos voluntários, pelos nossos vereadores. O meu vereador, todo ele é voluntário, todo ele teve a participação. Nós tivemos, junto com todo o grupo, nós montamos a nossa campanha, mas ninguém levou R$50, R$30 ou 10 mil. Tá? É todo ele voluntário e está na rua fazendo a sua campanha com honra e com vontade. Por quê? Porque ele sabe que o patriota é assim, é aquela pessoa que dá o coração por essa pátria, por esse Brasil amado, e assim nós queremos fazer a base para o nosso governo Bolsonaro crescer ainda mais. A fazer a base aqui que eu digo assim, nas próximas eleições nós temos que eleger deputados de direita, eleger deputados conservadores, eleger deputados que defendam a família e que são cristãos. É isso que é ser conservador. Então, por isso que eu digo assim, vote no 51, vote nos vereadores 51, vamos fazer Brusque ser uma cidade patriota, onde nós, nas próximas eleições, nós podemos escolher também os nossos deputados federais e estaduais, para que nós possamos dar continuidade a essa mudança que nós começamos em 2018. Nós não podemos deixar essa mudança parar. Então é nesse sentido que eu coloquei o meu nome à disposição. E eleitor, vá votar. Faça como o nosso patriota norte-americano. Eles estão preocupadíssimos, eles não querem qualquer porcaria. Eles querem aquilo que eles vão escolher. Então, escolha bem. Eu estou sugerindo a minha chapa, professor Guilherme Chico Vinagre, 51, patriota. Mas a escolha é sua. Eu vou aceitar qualquer resultado. Eu agradeço muito, Rodrigo, esse espaço que me deram aqui, porque eu só tenho 20 segundos na rádio. Eu não consigo dar toda a minha mensagem. Mas aqui não. Nos meios de comunicação que abriram as portas, e parabenizar também todos os meios de comunicação, você, né, podia estar lá descansando com a sua família e hoje está aqui numa segunda-feira, num feriado, né, já estava lá desde as 6h30 na porta esperando o entrevistado chegar, né, porque hoje é o feriado, então não tem a guarda ali, mas o Rodrigo estava aí à disposição esperando. Então quero agradecer a todos os jornalistas, parabenizar por esse trabalho imenso que vocês fizeram, essa cobertura das eleições 2020. Brusque está de parabéns por esse trabalho todo que vocês fizeram aí. Obrigado, Guilherme. Boa sorte. Tem mais uma sequência, tem mais aí a sequência da campanha, temos aí menos de 2 semanas, já estamos em novembro, né? Mais 12, 13 dias, temos aí a eleição. Conversamos hoje com o candidato Guilherme Marchevski, do Patriota. Um abraço também para o Chico Vinagre, o vice da sua chapa, e a todos do partido também, os candidatos a vereador. Nossa série de entrevistas das eleições 2020 volta na quarta-feira. Na quarta-feira, às 7h30, vamos receber o candidato Ari Vec, do MDB. Mais informações amanhã, ao meio-dia, no Jornal de Brusque, e toda a nossa cobertura segue também no nosso site e nas nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, uma boa semana que está começando, já que hoje é feriado, tem uma semana mais curta que começa nesta terça-feira, e quarta-feira estamos de volta com o TV Brusque Eleições 2020. Tchau, gente, boa noite. Obrigado, tchau. alive. Feel the beat of your heart. Well, life is a crazy way of turning everything upside down. So move with the time that you have. The world will keep spinning round. Don't wait for tomorrow.
comunicação não tem hora nem lugar. Está por toda parte, em todas as etapas da vida. Está nos detalhes, nas notícias que nos informam e nos colocam no mundo, naquele comercial que emociona, na conexão com quem está longe ou bem pertinho. Agora, a comunicação nunca esteve tão presente. E nesse mundo novo, a comunicação inova também. Busca formas diferentes, outros paradigmas, mais aproximação, porque é isso que a comunicação também faz. Nos coloca mais perto do que é importante. Nós estamos prontos para esse novo tempo. Prepare-se também. Somos profissionais, somos comunicadores, empreendedores como você. Nesse novo mundo, você, sua empresa e seu público precisam estar cada vez mais perto. Aproxime-se. É hora de comunicar. Contrate profissionais de comunicação. Supermercado Delagnolo, o campeão dos preços baixos. O lugar certo para você economizar é aqui, com variedade e muita qualidade para o seu dia a dia. Venha conhecer nosso açougue, com cortes diferenciados para o seu churrasco. Só aqui você tem ofertas imperdíveis todos os dias. Confira! Ofertas válidas até domingo. Cerveja Heineken Long Neck 4,79. Cerveja Original Garrafa 600 ml 6,29. Cerveja Brahma Duplo Malte Lata 350 ml 2,79. Cerveja Budweiser Lata 350 ml apenas 2,99. Aqui é barato de verdade. Supermercado Delagnolo, Rua João Peters,